Terceira aula: integração numa igreja. Objetivos: ensinar o que é a igreja, ensinar por que a igreja é necessária, ensinar por que devemos ir à igreja, ensinar como se escolhe uma igreja para frequentar, examinar a caderneta de anotações do devocional. Já começamos a ler a revisão. Examinar a caderneta de anotações do devocional, verificar se ele tem sido fiel, pedir-lhe que conte alguma coisa que aprendeu na semana anterior. Recordar a importância de orar diariamente e perguntar-lhe se já iniciou a lista de pedidos de oração. Se ele estiver com problemas quanto à certeza de salvação, rever no capítulo 5 como se trata desse problema. Responder a quaisquer perguntas que ele possa ter antes de passar à lição. Lição: integração numa igreja. É de suma importância que o novo crente comece a frequentar uma boa igreja. Embora a camaradagem cristã, que se pode desfrutar em grupos de estudo bíblico e outros grupos, seja muito valiosa, isso absolutamente não substitui a igreja. O melhor modo de convencê-lo da necessidade de frequentar uma igreja é responder às perguntas mais comuns que possam surgir em suas mentes com relação à igreja. Esta aula foi planejada exatamente tendo esse objetivo em mira. O que é igreja? A palavra igreja na Bíblia tem dois sentidos. Por vezes refere-se a todo o grupo de salvos do mundo, isso é, a Igreja Universal. Outras vezes refere-se a um determinado grupo de crentes de certo lugar, a igreja de uma localidade. Muitas vezes ela é chamada de o corpo de Cristo. Isso significa que todos os crentes são parte do corpo espiritual de Cristo, o qual dá testemunho de Jesus ao mundo hoje. O trecho de 1 Coríntios 12, 1 a 27, explica essa importante doutrina e mostra que todos os membros são necessários para que o corpo cresça e se torne eficiente. O novo crente torna-se parte do corpo no momento em que recebe a Cristo. Naquele instante, quer esteja ciente disso ou não, ele se torna parte do corpo de Cristo. Por que a igreja é necessária? A igreja é necessária por diversas razões. O melhor modo de se ensinar essa verdade é simplesmente apresentar estas razões. Primeiro, é necessária para que haja uma organização dos crentes. Nosso Deus não é Deus de desordem, e é lógico que não é da sua vontade que haja confusões. Além disso, ela também fornece orientação aos crentes em geral e intensifica o crescimento. Em Atos 6, vemos claramente essa necessidade. 2. Fornece aos crentes a oportunidade de comunhão. A comunhão dos crentes entre si é uma ordem de Deus. Não deixemos de congregar-nos. Está escrito em Hebreus 10, 25. É extremamente importante que o novo crente, todos os crentes, gozem de uma boa comunhão com os outros. A igreja nos oferece essa oportunidade. Num ambiente de boa comunhão, os crentes se confortam mutuamente. Romanos 1, 12. Cooperam uns com os outros. 1 Coríntios 12, de 14 a 27. E, por fim, também partilham das alegrias e dos fardos uns dos outros. Gálatas 6, 2. Terceiro, oferece condições para que o crente seja doutrinado. Uma boa igreja deve treinar seus crentes na doutrina, para que eles possam crescer na vida espiritual e ajudar a outros. É importante que conheçamos as doutrinas de nossa fé. Quarto, dá-nos a oportunidade de adorar a Deus em grupo. Deus deseja e exige de nós um louvor constante e em amor. Essa adoração pode ser individual ou coletiva. O culto em grupo, com cânticos e louvor a Deus,
tanto serve para honrar o Senhor, como contribui para nosso crescimento espiritual. Quinto, dá-nos oportunidade de trabalhar para o Senhor. A igreja constitui um local onde podemos exercitar os dons que Deus nos deu. Ali podemos trabalhar juntamente com outros na pregação do Evangelho ou em outros projetos. Deus ordena que façamos boas obras, as quais demonstram nossa fé. Por que devo frequentar a igreja? É uma pergunta muito válida. Sua resposta tem duas partes. Primeiro, devemos frequentar a igreja por todas as razões apresentadas acima, quando falamos da necessidade da igreja. E, em segundo lugar, mesmo que não conhecêssemos essas razões para a igreja ser tão necessária a nós, bastaria sabermos que Deus nos ordena que a frequentemos. Hebreus 10, 25. Ao mencionarmos isso ao novo crente, será bom darmos a essa pergunta uma resposta mais profunda. Nossa associação a um grupo cristão evita que caiamos no erro de abraçar ideias extremas. É muito fácil o novo crente cair em erros de doutrinas, cultos falsos, ações e atitudes extremas. As forças atuantes dentro do grupo ajudam a atenuar essas tendências. Além disso, na igreja, o novo crente tem contato com crentes mais amadurecidos que sabem encontrar as soluções para os problemas melhor que ele. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, 14. Que igreja devo frequentar? O novo crente precisa não apenas integrar-se numa igreja, mas também na igreja adequada. Existem muitos critérios que podem ajudá-lo a escolher a congregação que deve frequentar. São os seguintes. Primeiro, frequentar uma igreja que pregue a mensagem do Evangelho e tenha uma atmosfera de amor. 2. Frequentar uma igreja onde se pregue a necessidade de uma decisão pessoal para se receber a Cristo como Senhor e Salvador. Terceiro, frequentar uma igreja cujos membros demonstrem conhecer e viver a nova vida em Cristo. 4. Frequentar uma igreja onde se dê ênfase ao trabalho de missões e se sustente esse trabalho. Em alguns casos, será bom que o conselheiro oriente o novo crente na escolha da igreja. Esta aula deve servir para demonstrar-lhe por que sugerimos que ele frequente determinada congregação. Tarefas. Pedir ao novo crente que continue a fazer suas anotações na caderneta de estudos devocionais. Insistir para que ele vá a uma igreja nesta semana. Se preciso, o conselheiro deve levá-lo. Se possível, procurar entrosá-lo num grupo de estudo bíblico em casa de crentes. Isto servirá para ampliar seu relacionamento com outros crentes. Dar-lhe alguns livros que sirvam para ampliar seu conhecimento na fé. Eis algumas sugestões. Como estudar a Bíblia sozinho, Tim LaHaye, editora Betânia. Cristianismo Básico, John Stott, edições Vida Nova. Como ser cristão sem ser religioso, Fritz Heidenauer, editora Mundo Cristão.